A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus que estamos aqui, o último domingo do mês de junho, para agradecer ao Senhor por mais um mês de vida, de vitórias, de lutas, de batalhas. E em todos eles o Senhor esteve conosco, nos sustentou, nos guardou, nos livrou. E há muito para agradecer. Amém? Quem tem algo para agradecer ao Senhor nesse mês hoje, levanta a mão. Glória a Deus. São incontáveis, como nós cantamos, a bondade do Senhor para conosco, né, amados? A misericórdia e a bondade do Senhor. Aprove a Ele que eu trouxesse uma palavra do coração de Deus para os nossos corações nessa noite. Nós, enquanto igreja do Senhor, receberemos, seremos ministrados, ensinados e inspirados pelo Espírito, à luz da palavra de Deus, para que nós possamos começar amanhã, no 1º de julho, um mês novo que o Senhor nos entrega, uma oportunidade nova que o Senhor nos confia, um tempo novo que se abre diante de nós. Um mês que profeticamente eu declaro que será o mês do extraordinário de Deus nas nossas vidas. Um mês de muitas vitórias, um mês de conquistas, um mês em que ganharemos almas para Jesus. Um mês em que seremos sarados, que seremos libertos, que seremos mais íntimos de Deus, mais cheios e cheias do Espírito Santo de Deus. Amém? Pode abrir a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, o capítulo 12. Vamos fazer uma leitura salteada para não ficar tão extenso. Vamos fazer assim. 1 Crônicas 12, a gente vai começar no 23. Vou aguardar vocês abrirem. Todo mundo encontrou 1 Crônicas, capítulo 12. Quem encontrou diz amém. Ouvi poucos améns. Amados, no verso 23 está escrito: Este é o número dos soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebrom para lhe entregar o reino de Saul, conforme o Senhor tinha dito. Da tribo de Judá, 6.800 armados para a guerra com escudo e lança. Vamos pular para o 32. Da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Comandavam todos os seus parentes. Outro pulinho para o verso 38. Todos esses eram homens de combate e se apresentaram voluntariamente, diga comigo, voluntariamente, para servir nas fileiras. Vieram a Hebrom totalmente decididos. Vamos repetir essa expressão? Totalmente decididos. A igreja pode repetir. Totalmente decididos. Segura. E fazer de Davi rei sobre todo Israel. E todos os outros israelitas tinham esse mesmo propósito. Agora vamos dizer juntos, mesmo propósito. Amém, até aqui. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pela revelação que o teu Espírito Santo nos traz essa noite, que o Senhor tenha liberdade para ensinar-nos, para ministrar-nos, para encher-nos. Que nós sejamos essa noite alimentados por Ti, exortados, acalentados, encorajados, impulsionados a viver como o exemplo que o Senhor nos traz essa noite, ou os exemplos. Que o Senhor encontre em nós pensamentos cativos, obedientes à vontade de Jesus. E que o Senhor tenha liberdade no Espírito para falar, para operar, em nome de Jesus. Amém. E amém, amados. Percebam que nós pulamos poucos versículos, mas eles vão falando das tribos, das quantidades e das características que os guerreiros têm que vão somando para montar o exército de Davi. E esse é o contexto dessa leitura.
É um contexto onde alguns guerreiros vão se chegando e vão se ajuntando para compor o exército de Davi, para que ele vá cumprir um propósito determinado. E esse propósito é o de buscar a Arca da Aliança lá no território isolado de Judá, onde ela se encontra, de volta para Jerusalém. Então, este era o propósito que estava estabelecido e definido e confiado a Deus para que Davi cumprisse. Porém, ele já tinha uma trajetória de fuga de Saul, mas em meio a essa fuga e essa perseguição que ele sofreu, ele também passou por vários lugares nessa fuga e foi acolhido por pessoas que Deus preparou, que mais tarde, conhecendo a sua história e sabendo que Deus é com ele, fizeram questão de se ajuntar e de ser com aquele homem que era reconhecido e visto como homem de Deus, de ser um dos seus guerreiros, portanto, ser um guerreiro do próprio Deus. Eu e você hoje estamos nessa condição de guerreiros e guerreiras de Deus, alguns devidamente alistados, alguns ainda por alistar-se nesse exército, mas todos com o mesmo chamado, com o mesmo propósito confiado, até posicionar-se, até alistar-se, até corresponder ao chamado que o Senhor nos fez e nos faz cotidianamente. Esses guerreiros, a Bíblia vai trazendo características deles, mas essencialmente duas o Espírito Santo de Deus quer ministrar, especialmente dois atributos que esses guerreiros têm, nós precisamos alcançar, e se já temos, precisamos aperfeiçoar nessa característica ou nessas características, são duas apenas. Prometo ser bem breve. A gente vai aprender hoje com esses atributos. O primeiro deles é o coração decidido. Diga para o seu irmão, coração decidido. Fala, são só dois. Pode falar para ele, só são dois. O primeiro é coração decidido. Amém? A Bíblia diz lá em Gênesis 12, verso 1, que Deus fala assim para Abraão: sai do meio da tua parentela, sai da tua casa, da terra de teu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Nessa expressão nós não temos nenhuma segurança nessa fala, que não o fato dela ter vindo do próprio Deus. Porque ele fala, sai de onde está, larga tudo que tem e terá. Era muito abastado, ele vivia num ambiente muito próspero. E ele diz, sai, larga tudo e vai para o lugar que eu te mostrarei. Mas perceba que é muito simples hoje alguém ouvir Deus dizer para você, larga teu emprego, larga tua família muito próspera e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Vai começar lá do zero, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Você vai entrar num ônibus, olha que sorte, você não vai caminhar como Abraão caminhou. Vai entrar num ônibus, num avião, talvez num carro, e vai seguir até a direção que Deus te mostrar. Vai ou não vai? Será? Eis a questão, né? Nem sempre o nosso coração está tão decidido assim a obedecer, tão inclinado, tão seguro, tão convicto, decidido verdadeiramente. Esses guerreiros, eles tinham a característica do coração decidido como uma característica predominante. Eles vinham de diferentes denominações. Percebam que o primeiro, da tribo de Judá, aí no verso 27, da de Levi, da de Arão, de Zadok, Benjamim, todas as tribos enviaram seus guerreiros. De todas elas houve aceitação, houve adesão de guerreiros para compor o exército de Davi. Porque em todas elas haviam homens de corações decididos. Homens que sabiam em nome de quem iriam lutar. Homens que sabiam quem seria o seu líder no exército, as ordens de quem iriam seguir, a quem iriam obedecer, a quem aquele líder temia, sob o jugo de quem ele vivia, a autoridade, a sujeição, a submissão. Tem um outro versículo em Filipenses, capítulo 3, os versos 13 e 14, se não quiser não precisa abrir. Paulo fala assim para os irmãos: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço uma coisa, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão adiante.
Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Talvez eu não consiga fazer, Paulo está dizendo assim, talvez eu não dou conta de fazer como Abraão fez, larga tudo e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas ouça o que eu estou dizendo a vocês, vão. Prossiga para o que está diante de você e largue para trás o que tem que ficar para trás. Vá adiante e galgue, prossiga para o alvo, prossiga para a direção celestial. Não abra mão da eternidade, da oportunidade de ser salvo e de passar o todo sempre ao lado do Todo-Poderoso. Ele chama a atenção para aquilo que efetivamente é importante. Não se segure a nada, não se atenha a nada, a coisas materiais, a relacionamentos, a apego, a o que quer que esteja te prendendo, te impedindo de se decidir em prosseguir para o alvo, em seguir adiante. Ainda em Isaías, também acerca de prosseguirmos, capítulo 43, os versos 18 e 19, está escrito: Deus fala para o povo de Israel: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. Deus encoraja o povo de Israel a continuar, a não recuar, a não acreditar e aceitar que o cativeiro será para sempre, porque o para sempre é a eternidade, é a salvação, é o céu, é o inferno. E nós precisamos de um coração decidido para fazer a decisão e a escolha correta. E passar esse tempo que não termina no lugar certo, no lugar bom, no lugar que foi preparado para eu e você. Aleluias. O nosso coração, a Bíblia diz que ele é enganoso mais do que todas as coisas. Nós muito facilmente queremos ouvir a voz do nosso coração, quando nós deveríamos estar atentos e diligentes para ouvir e discernir a voz do nosso Pai, a voz de Deus. Só que o nosso coração, sabe o que ele faz? Ele pega a gente e faz com que a gente caia na armadilha de querer ouvir aquilo que traz satisfação para nós. Se eu digo coisas que te agradam, que corroboram com aquilo que você acredita, que confirmam os planos que você fez, os projetos que você fez, e eles não são bem os que Deus tem para você, mesmo os deles sendo melhor, você não se apropria daquilo, você não dá crédito àquilo. Nós fazemos isso. Nós temos essa tendência natural, mas é por meio da decisão, do coração decidido, que nós fazemos com que o nosso espírito e a nossa mente dê um comando ao nosso coração para que ele decida correto, para que ele escolha correto, para que ele escolha segundo a voz que Deus fala a cada um de nós, a direção que ele traz para cada um de nós. Nós queremos viver presos a coisas, presos a ideias, a opiniões, a julgamentos, a convicções, a mentiras que nos foram contadas e se tornam verdadeiros sofismas. Você toma como verdades, é uma cultura, e você cresce naquele ambiente e acha que aquilo é daquele jeito mesmo e vai ser sempre assim. E você não pode mudar isso. Mas nós precisamos entender que aquilo que nós não podemos mudar, o nosso Deus tem o poder de mudar. Aquilo que eu e você não mudamos, Deus tem poder para mudar. Aquilo que eu e você não podemos fazer, Deus tem poder para fazer. Precisa só ter um coração decidido. Precisa só ser um guerreiro posicionado na sua posição e atacar conforme a ordem for dada, utilizando a arma que for orientada a utilizar. Seja esta arma o silêncio, sejam as palavras. Seja esta arma dar um passo para trás ou um passo adiante.
Seja esta arma se deixar ser humilhado, caluniado, injustiçado, ou seja ser honrado e exaltado. Mas em todas é necessário que seja aquela que Deus preparou você para manipular, para usar. Em Tiago 1,8 está escrito que quem tem mente dividida é instável em tudo o que faz. É o que está escrito lá no verso 8 do Tiago, capítulo 1. Alguns versículos antes, ele falando a respeito da fé, da falta de sabedoria, daquele que a quer possa pedir, que Deus dará liberalmente. Ele fala que aquele que não a tem é como a onda do mar que o vento leva de um lado para o outro. O mesmo está para o coração que é vacilante, que é dúbio. Se você tem muita indecisão, sofre com indecisão, cuide. Ore acerca disso, peça ao Espírito Santo para te ajudar a ser uma pessoa mais decidida, a identificar com mais facilidade aquilo que você quer, a ter convicção e clareza do seu propósito, do seu gosto, das suas preferências. Sabe por quê? Porque quando você começa a ser instável, você começa a ficar como a onda. Aí o vento vai para a direita, tu vai para a direita, o vento vai para a esquerda, tu vai para a esquerda, o vento sobe, tu sobe, o vento desce, tu desce, você vai para onde o vento leva. Você vai com a onda, você vai com o movimento, você se deixa influenciar, você não tem opinião própria, você não experimenta dar satisfação e o contentamento de saber que está vivendo o que Deus preparou para você. Uau, eu sabia, eu falei com Deus, eu desejei isso, hoje Ele preparou, foi assim. Eu não estou aqui porque fulaninho, eu estava lá, não sabia para onde ir, ela me deu uma carona, eu vim, estou aqui. Viva com propósito, saiba para onde você está indo, o que está indo fazer. Pergunte a Deus o que Ele quer fazer na tua vida, naquele lugar, ou na vida das outras pessoas, através de você, naquele ambiente. Não existe acaso. Fala para o seu irmão, com Deus não tem acaso. E também não tem coincidência. Que coincidência? Não tem. Não tem. Não tem acaso e não tem coincidência. É tudo intencional, é tudo proposital e é tudo para contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. E para contribuir para a concretização da obra salvadora de Jesus. Ele não morreu na cruz em vão. Ele morreu para que nós sejamos salvos. Para que nós possamos experimentar dessa glória que está diante de nós, preparada para nós. Foi para isso, não foi em vão o sacrifício de Jesus. E muitas vezes nós anulamos com tanta indecisão. Eu quero Jesus hoje, mas amanhã eu quero ir para o forró, eu quero festejar São Pedro, eu quero comer canjica. Mas hoje eu quero pular, eu quero ir para a vigília, eu quero ficar cheio, eu quero ser batizado no Espírito. Mas amanhã, meu Deus, o ano passou, já é carnaval. Eu queria ir lá no carnaval, correr atrás do trio, esbagaçar e pererê e parará. Hoje eu quero, hoje eu não quero. Hoje eu quero Jesus, amanhã eu quero o diabo. Hoje eu quero o diabo de novo, amanhã eu quero Jesus de novo. E aí? Fala para o seu irmão, decida. Precisa ser hoje. Precisa ser hoje. Você já viveu 8 anos? 10 anos? 36 anos? 50 anos? Quantos anos você vai levar para se decidir? Decida. Decida seguir Jesus, decida viver os planos de Deus para você. Decida ser uma pessoa que sabe o que quer, que conhece o que Deus quer e a vontade de Deus revelada na sua palavra para você, que conhece o que Deus diz a seu respeito, que sabe como foi feito, como foi formado, por que veio, para onde vai, com quem vai. Aleluias. Aleluias, Tiago está nos advertindo para não ser como a onda do mar. O versículo 13 diz o seguinte, o verso 1 do capítulo 13, continuando ali no 12, nós lemos e paramos no 38. O verso 13 fala: depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1.000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus,
Enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades para virem unir-se a nós. É só para ilustrar que Davi era o rei, que todas aquelas multidões, milhares de homens, se juntaram para compor o seu exército. E na hora de tomar uma decisão, ele não a fez sozinho. Ele foi ouvir os comandantes. A Bíblia diz que ele foi ouvir os comandantes de 100, de 1000, porque a gente viu que foram muitos aqui, né? De Manassés foram 18.000, da tribo de Sacar, os 200 chefes, aqueles. Olha como eles são diferenciados. Diga, eu quero ser um desses. Eu quero ser um desses. Ei, Jesus, eu quero ser um desses. Aqueles que a Bíblia diz assim, ó. Sabiam como agir em qualquer circunstância. Eita glória! Derrama, Senhor, da tua virtude em nós, para que nós saibamos agir em toda circunstância, em qualquer circunstância. Desta foram 200, porque era um povo mais seleto, perceba, né? Das outras foram 18.000, 50.000, 37.000, da tribo de Dan 28.600. Então imagina quantos homens compunham esse exército na sua totalidade. Mas Davi, ele ficou, eu sou o bam, olha, multidão de homens que se ajuntou a mim só porque eu sou da visão. Não. Davi sabia, e a Bíblia diz no verso 38 que nós lemos, e todos os outros israelitas tinham esse mesmo propósito. Diga de novo comigo, mesmo propósito. Nós temos um propósito em comum. Aqueles homens tinham um propósito em comum, ligados a um Deus. Esse que chamou e alistou cada um de nós. Davi, ele não foi pretensioso. E por que a gente quer ser? Jesus ia orar para ouvir Deus falar. Davi comandando todos esses homens, numa posição de honra. Ele foi ouvir os comandantes. Mas perceba que ele foi ouvir como uma forma de ensinar-nos a importância de nós pedirmos ajuda. Você pode ouvir um líder, você pode ouvir um discipulador, você pode ouvir um pastor antes de tomar uma decisão. Você deve, inclusive, para que ele te ajude em oração nessa tomada de decisão. Mas isso apenas vai testificar aquilo que você já fez antes. Aquilo que você orou e falou e ouviu como resposta do Senhor. Quando ele foi ouvir, a Bíblia diz no verso 2, Davi disse a toda a assembleia, se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus. Como que ele sabia que era a vontade de Deus? Porque ele foi ouvir Deus. Assim como ele foi ouvir os comandantes, ele antes disso já havia ouvido a voz de Deus e ele conhecia a vontade de Deus a aquele respeito. Mas isso não o fez ensoberbecer e achar que porque ele já ouviu Deus, não preciso mais ouvir esses comandantes, não. Não preciso ouvir meu pastor, não. Porque Deus já falou, foi comigo. Meu negócio é direto. Para de feder orgulho, soberba. Deus fala com você e aí você tem que fazer isso que Davi fez. Glória a Deus que você já conseguiu ouvir Deus sem precisar da intercessão do seu líder, do seu pastor, da sua pastora, da sua discipuladora, da sua mãe, seja quem for o intercessor ou intercessora que você tem instituído na sua vida. Mas agora que você ouviu Deus, vai lá. Chama os comandantes, chama as autoridades sobre você instituídas por Deus e vai ouvi-los também. E você vai ter paz na sua decisão. Você não vai ficar com o coração vacilando. Pega essa chave para um coração decidido. É ouvir Deus. É ouvir as autoridades que Ele constituiu e instituiu sobre cada um de nós. Amém? Verso 38. Olha que lindo isso. Todos esses eram homens de combate e se apresentavam. Lembra que eu pedi para vocês repetirem voluntariamente? Quem lembra? Amém. Voluntariamente, para servir às fileiras. E eles vieram de Hebrom totalmente decididos a fazer de Davi rei. Eles tinham um propósito, eles sabiam por que estavam ali, eles entendiam que Deus havia instituído e confiado a Davi o reinado.
E nada ia fazer aqueles homens recuar. Aquela guerra, aquela batalha já estava vencida, porque aqueles homens estavam totalmente decididos, totalmente convencidos, e eles estavam ali voluntariamente. Ei, você tem vindo na igreja, você tem ido à célula, mas será que você tem feito isso voluntariamente? Será? Será que você está vindo para agradar a sua mãe, para receber aquele presente que ela prometeu, aquela recompensa? Será que você está vindo só para o seu esposo ficar mais dócil e não passar na casa da sogra no domingo à noite? Será que você está vindo só para agradar a sua esposa, para ela não ficar tão ranzinza e amargurada, porque você passou o domingo todo fora e aí à noite vamos lá no culto na igreja? Culto da família. Será que você está na igreja para conquistar aquela jovem, aquele jovem? Você está vindo voluntariamente pela motivação certa? Porque se não é, quando aquela jovem provar para você e as suas tentativas se esgotarem de que ela não te quer, de que ela não vai corresponder, você não vai conseguir ficar na igreja. Você não vai ter força para continuar. Se é por aquele presente, por aquela recompensa, quando você receber, você não vai mais ter motivo para vir, porque você já vai ter alcançado a recompensa. Mas se você vem porque sabe quem é o rei, porque conhece o propósito, e está totalmente decidida a vivê-lo, aí você vai permanecer. Porque a Bíblia diz que aqueles homens, eles foram voluntariamente, por vontade própria. Davi não coagiu, não disse, ei, podem vir, porque Deus está comigo, se vocês não vierem, Deus vai matar todo mundo. Teria sido voluntário? Teria sido impositivo. Ou vou ou morro, para não morrer eu vou. Mas a Bíblia ela é detalhista para que a gente compreenda no detalhe. Aquilo que você tem feito na obra do Senhor, que não está sendo voluntariamente, corrija. Decida no seu coração a partir de hoje. Já faz os 2 ajustes. Coração decidido e fazer voluntariamente. Pela motivação certa, pela razão certa, com conhecimento, ouvindo Deus, fazendo para a glória de Deus, conhecendo o propósito que estava definido para você, como aqueles homens estavam totalmente decididos, o versículo diz, em tornar Davi rei. E o propósito se cumpriu, sim ou não? Aleluias. Agora fala para o seu irmão, vamos para o segundo. Pode dar um glória a Deus enquanto eu bebo água. O segundo, o tema da nossa ministração é mantenha o foco, tá? Então não perde o foco não. Fala para o seu irmão, mantenha o foco. Mantenha o foco. O primeiro foi o quê? Coração decidido. E o segundo é focados. Firme no propósito. O coração decidido, ele te ajuda a discernir o propósito, a entender a razão pela qual está ali, a ser voluntariamente, a estar totalmente decidido na causa que você abraçou, na causa que você acredita, no seu caminho com Cristo, na importância de deixar para trás o que é necessário deixar, de seguir adiante, de viver o glorioso que Ele tem para você. Amém? Resumo da ópera do primeiro ponto, o primeiro atributo que esses guerreiros têm. E o segundo é o de permanecer firme no propósito. Esses homens foram muito firmes porque eles tinham uma decisão no seu coração. E o coração decidido, ele vai nos ajudar a não vacilar. Mas sabe, tem uma coisa que me chamou muita atenção, que o Espírito Santo foi lá e deu um zoom para mim quando eu estava preparando esse esboço, chamada hiperfoco. Deus quer que nós estejamos focados, firmes no propósito. Eu já tenho um coração decidido, eu já me posicionei, eu estou aqui voluntariamente, é porque eu quero, é porque eu amo, é porque eu disse sim ao chamado que me foi confiado. É porque eu acredito no propósito. É porque eu acredito no Deus do propósito. Mas aí eu preciso me manter firme nele. Sabe quando você vai para a academia e diz, agora eu vou virar a chave, agora eu vou praticar esportes. E aí na primeira semana você vai, na segunda vai, na terceira você já vai 2 vezes, na quarta você já vai 1 e depois você já não foi mais.
Agora eu vou ficar firme na dieta. Eita, aí o irmão te chama para a célula, e na célula tem comida gostosa, tem caldo, tem macarronada, tem salgado, tem bolo, tem... E você não está comendo nada daquilo, que você está de dieta, você está firme no propósito, amém? É assim que acontece? Só que não. Em alguns casos, né? Tem algumas exceções, tem os que estão muito focados mesmo. Tem uma coisa, como eu havia dito, que chama o hiperfoco. O hiperfoco ele é um pouco grave, ele não é o que Deus quer e nem tem para nós. Olha que interessante o que a neurociência e a psiquiatria diz sobre o hiperfoco. Ele é a concentração intensa numa atividade, numa coisa. E essa concentração intensa, a neurociência diz que ela causa em nós uma redução ou até uma perda da consciência das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então, quando eu estou muito focado numa coisa, a minha noção, a minha consciência do que está acontecendo no ambiente onde eu estou, ela é reduzida ou perdida, a depender da intensidade do hiperfoco, do tanto de atenção concentrada numa única coisa que eu estou depositando. Deus não quer que a gente faça dessa maneira. Nós precisamos ter muito cuidado, porque nós vivemos um momento em que tem muita gente muito hiperfocada. Sabe, você está focado em ficar espiritual. E aí você vai, você está espiritual. Você jejuma, você ora, você lê a Bíblia, você vai no culto, você vai na célula. O teu foco é aquele. Só que você está perdendo a noção do restante. Você não está testemunhando. Você não está tendo comunhão com as pessoas, para Deus ordenar a bênção e vida sobre você, sobre elas. E você só quer ser cheio, mas você vai ficar cheio para quê? Se você não vai transbordar em ninguém, se você não está mais conseguindo se relacionar com as pessoas, se você está se enclausurando, se distanciando dos outros, deixando de se relacionar e acreditando que está sendo muito espiritual com isso. Hiperfoco. Não é isso. Deus é a fonte de todo o equilíbrio. Nós precisamos fazer tudo isso, e quanto mais nós pudermos fazer, melhor. Mas é preciso fazer sem que seja hiperfocado, sem que a gente perca a noção do ambiente, do que está acontecendo à nossa volta e das demais atribuições que nós temos para cumprir o propósito, para ficar firme nele. Romanos 12, os versos de 6 a 6, 7 e 8 diz assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça. Se é mostrar misericórdia, que o faça. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. E o que ensina, dedique-se ao ensino. Percebam que a palavra dedicação, dedique-se, ela se repete nos versículos. Nós precisamos nos dedicar. E é aí onde entra o cuidado com o hiperfoco. É necessário dedicação. É necessário empreender esforço, energia, porque senão o resultado não vem. Aquilo que nós não dedicamos, que nós não nos esforçamos, aquilo que você planta e não molha, não rega, não poda, não cuida, vai crescer e vai frutificar? Alguém consegue responder isso? Não? Não vai. Não vai. Raríssimas exceções, raríssimas espécies, até mesmo sem que você plante, isso acontece. Mas eu estou me referindo do ato de você realizar algo, de você investir. Como a palavra disse, dedique-se, faça. Deus depositou em mim e você dons, habilidades. Aqueles homens tinham os que eram muito sábios, os de Issacar, que sabiam lidar com qualquer circunstância. Tinham os que eram fortemente armados, tinham os que tinham habilidades de lidar apenas com 2 ou 3 tipos de armas especificamente, que seria muito estratégico para utilizar em momentos estratégicos da guerra, da batalha. Cada um tinha habilidades, e essas habilidades eram somadas e colocadas a dispor do reino de Deus na batalha, para que Davi se tornasse rei, para que a batalha fosse vencida. Nas nossas batalhas não é diferente. Nós precisamos colocar à disposição do reino de Deus os dons que nós temos, aquilo que nós sabemos fazer. E eu preciso me dedicar para que aquilo que Deus já me deu o dom de fazer, eu faça bem. Eu faça de modo excelente. Porque
que eu estou fazendo em nome de um Deus que é excelente e que depositou em mim tal habilidade, que confiou a mim tal dom ou tais dons. Mas hoje nós encontramos pessoas extremamente hiperfocadas. Sabe, eu toco e eu só vou tocar, e é só esse instrumento, esse, e eu vou me aperfeiçoar. Excelente que você seja um exímio tocador de baixo. Que ninguém toque tão bem quanto você, que ninguém tenha tanta propriedade, tanto conhecimento, tanta profundidade, tanto talento, tanto dom quanto você. Mas já pensou se Deus quer usar você hoje, naquele dia que o irmão do violão não veio e você pode expor o seu talento para tocar o violão? Mas o hiperfoco não deixou você perceber que você poderia fazer outra coisa para Deus. Que a habilidade e o dom que Ele já te deu, te muniu para fazer também outra coisa. E o hiperfoco está lhe tirando a percepção. Então não permita. Diga para o seu irmão, mantenha o foco. Fique firme no propósito. Fique firme no propósito. Saiba com clareza aquilo que Deus te capacitou e te chamou para fazer, te confiou como propósito de vida. Dedique-se a isso. Estude, invista, se prepare, se qualifique. A gente não precisa fazer isso para se manter no mercado de trabalho, porque para o reino de Deus nós não vamos nos aperfeiçoar, não vamos nos atualizar acerca de alguma coisa que fazemos. Imagine que alguém que trabalha em decoração ainda usasse uma decoração que a gente estava acostumado a ver há 20 anos atrás. Como seria se as pessoas chegassem aqui e vissem uma decoração bem retrógrada, bem ultrapassada? A gente precisa estar atento, a gente precisa se atualizar. A gente precisa ser aperfeiçoado, se dispor, se dedicar, se esforçar. Porque naquilo que nós investimos tempo, que nós investimos esforço, que nós investimos recursos, nós vemos e colhemos os frutos, os resultados disso. Amém? Aleluias. Diga para ele mais uma vez, foco não é hiperfoco. Paulo ensina isso muito bem, quando ele fala para cada um, olha, se o seu dom eu ensino, se é o ministério, se é a compaixão, aquilo que você faz, aquilo que Deus confiou a você fazer, faça aquilo. Mas entenda, vai ter momentos em que você não vai poder fazer só aquilo, que a situação vai requerer de você abrir o culto, ministrar a oferta, limpar o banheiro, limpar o instrumento, verificar se os equipamentos estão desligados antes de sair, chegar mais cedo para abrir. Algumas vezes vai requerer um pouco mais, fala para o seu irmão, algumas vezes vai requerer mais. E você precisa estar disposto a entregar, você precisa estar preparado para entregar. Você não pode estar hiperfocado numa coisa, não, eu sou o irmão da água. A água baixou, a pastora bebeu um gole. A água, eu sou irmão da água, o meu foco está na água. E eu não consigo enxergar mais nada à minha volta que eu possa servir e contribuir. Eu preciso manter o foco, meu foco está na água, minha água está lá, está ok, tem a água da pastora, tá, mas agora eu vou ali, vou dar uma olhada no banheiro, está faltando papel? Visitante está precisando de alguma coisa? Criançada, está tudo dominado aí? Glória a Deus. Eu posso fazer outras coisas. Deus é multiforme, Ele não me deu a habilidade de fazer uma coisa única e exclusiva. Por que que eu vou ficar agora adoecendo, focado numa coisa única e exclusiva? Tem coisa que só eu vou fazer. Tem coisa que Deus vai confiar a você fazer e ninguém vai fazer no seu lugar. Se prepare, se posicione, vai e faça. Aquilo é contigo. Mas aí não vai ser só aquilo. E aceita que dói muito menos. E você fica mais feliz. Porque é tão bom ser útil para o Senhor. A gente não se sente bem quando é útil para as pessoas. Imagina o contentamento e o regozijo de ser útil para Deus. Para o reino de Deus. Meu Deus, como é especial, gente. Dedique-se, dedique-se. Dedique-se no que lhe foi dado, no que lhe foi confiado fazer. Não vamos perder tempo se envolvendo excessivamente com coisas que não são aquilo que nós poderíamos estar desenvolvendo, que nós poderíamos estar entregando. Vamos fazer o que é preciso fazer, mas sem perder de vista o essencial, sem se esquecer do propósito, sem perder o foco. Estando totalmente decididos. Porque eu vim aqui hoje trazer a palavra, mas, pastor, eu acho que a palavra não, pastor, me dá uma oportunidade aí que eu quero louvar.
Pastora, a senhora ia dar a palavra hoje, como é que a senhora me diz isso assim? Agora a senhora não vai trazer a palavra, a senhora vai louvar? Ai, pastor, estou sentindo, acho que é louvar hoje, acho que não é a palavra. Tem alguma coerência nisso? Tem alguma coerência nisso? Você ser confiado para fazer algo? Ah, não se preocupa não, pode deixar que os arranjos eu vou fazer. Ah, não, estou tranquila, os arranjos estão com a irmã Ramila, vai sair. Aí eu tropecei, machuquei o dedo, esqueci do arranjo, levei uns pontos no dedo, foi um sobe e desce, um vai e vem, uma mudança na rotina, na logística, e aí chegou o dia do evento, gente, cadê o arranjo, cadê o arranjo, cadê o arranjo? Machuquei o dedo, esqueci do arranjo. Cadê o propósito? Cadê o compromisso? Cadê o foco? Peraí, eu estou com o dedo assim, eu não posso não. Fulaninha, vai no meu lugar em nome de Jesus. Faça esse arranjo aí. Tape essa brecha, eu não tenho como fazer, eu não vou chegar a tempo, eu não tenho como ir buscar os recursos, estão em tal lugar, estão com fulano de tal. Vai para cima, vai para baixo e faça. Eu preciso que eles estejam na igreja tal hora. Posso contar com você? Irmã, não posso. Hoje a minha agenda está assim, taçada. Amém, Deus te abençoe, eu vou atrás da próxima que vai voluntariamente fazer isso em nome de Jesus. Acione as pessoas, peça ajuda. Você vai encontrar, Deus vai levantar alguém que vai ajudar. Vieram homens de todas as partes, de todas as tribos de Judá para alistar-se no exército de Davi. Vai levantar vai levantar uma. O arranjo vai estar lá no dia para glorificar Jesus. Amém ou não amém? Vai estar em nome de Jesus. Comprometa-se com o que Deus te confiou para fazer. Era só um arranjo. O que tem? Faz sem um arranjo mesmo. Ninguém vai nem perceber, ninguém nem ia saber que ia ter um arranjo. Deus sabia que o arranjo tinha que estar lá e confiou a você essa responsabilidade. Por que menosprezou? Por que não manteve o foco? Por que não se posicionou? Por que não teve um coração decidido? Eu vou fazer esse negócio acontecer, ainda que eu não esteja lá, ainda que não seja feito pelas minhas próprias mãos, mas eu vou orar e Deus vai enviar pessoas que vão ajudar e o meu compromisso vai ser honrado e Deus vai ser glorificado nisso. Um coração decidido nos leva, nos impulsiona, nos move para viver o propósito de Deus. Aleluia. Eu preciso compartilhar com vocês o exemplo de Abraão. Abraão largou o pai, largou a família próspera para ir para um lugar que ele não sabia, para viver uma promessa que até aquele momento ele ainda não conhecia claramente, porque aquele contato foi: larga e vai para o lugar que lhe mostrarei. Ainda não estava mostrando, ainda vou mostrar em algum momento, só vai. Deus está dizendo: confia, confia, só vai. Mas vai aleatoriamente? Não, vai confiando na palavra do Deus Todo-Poderoso. Vai sabendo que o Deus vivo vai adiante de você e, como ele diz lá em Isaías, se preciso for, ele põe riacho no deserto para você não passar sede. Vai ficar com medo de ir? Vai se prender ao quê? Abraão ousou, confiou e foi. Hoje ele é ninguém menos do que o pai da fé na Bíblia. Hoje ele é ninguém menos do que o estéril e infértil, junto com a saga que ele viveu com Sara sobre a infertilidade, do que o pai de todos nós, o pai de multidões. Somos todos descendentes do nosso pai na fé, Abraão. Glória a Deus por isso. Por ele ter permanecido firme no propósito, por ele ter sido obediente, por ele ter ido ouvir a voz de Deus. José tinha tudo para parar, tinha tudo para desistir. No meio da própria família era que estava a sua perseguição, era que estava a sua destruição, a inveja. E aí quando ele acha que a coisa melhorou um pouquinho, que ele já está lá trabalhando na casa de Potifar, vem uma bandejinha, a endemoniadinha da mulher de Potifar para perturbar e tentar José. Mas a Bíblia diz que José faz o quê? José corre da mulher de Potifar. Ele corre da mulher de Potifar. Fala para o seu irmão: corra da bandeja. Corra, porque Satanás vai mandar a bandejinha para mim, para você. Ele manda todo dia. Agora corra. Tenha um coração decidido bastante para correr.
Tenha foco bastante para ficar firme no propósito, para dizer: ai, a mulher do Potifar, não acredito, que veio lá do buraquinho, do Jacó, Poderia ceder à tentação, mas ele sabia e ele estava com foco firme no propósito. Ele ouvia Deus, ele não se deixou levar por uma bandejinha e ele não subestimou o poder da bandeja e ele fugiu da tentação. Ele fugiu da bandeja, porque ele entendia a importância de ficar firme para viver o propósito, que por fim se concretizou, se tornando governador de todo o Egito, favorecendo, resgatando, abençoando, sustentando não só o povo do Egito, mas também todo o teu povo, toda a tua parentela. Não é esse o desfecho de José? Ah, mas a gente está falando de Davi, vem com Abraão, José. Tá bom, bora para Davi. Agora segura que o de Davi é para bater chinelada. Ei, amigo, quando Davi estava lá no pasto, cuidando de ovelhinha, não sabia que seria rei de coisa nenhuma. Era o desprezado, era o menor, era o que cuidava das ovelhas no pasto. Mas era o que, enquanto estava lá, se relacionava com Deus, tocava a harpinha para adorar Jesus, tinha intimidade e relacionamento com Deus. A figura era de Deus naquele contexto do Velho Testamento. Ei, a Bíblia diz que Davi matou o quê pelas ovelhas? Urso, leão. Ei, Deus está te vendo. Você está matando o quê? E está disposto a matar o quê pelo propósito? Ei, ele era pastorzinho de ovelhas, não sabia que Deus o estava vendo, não sabia que se tornaria rei, e ele foi, enfrentou leão e urso para defender as ovelhas que o pai dele confiou a ele cuidar. O que é que você está disposto a passar, a matar, a enfrentar para cuidar do que Deus, o seu pai, te confiou cuidar? Bora, se responda. O Espírito Santo quer que você ache essa resposta dentro de você essa noite. Quer que você se inquiete com isso. Quer que você saia daqui inconformado, dizendo: Deus me perdoa. Porque enquanto Davi não sabia o que o Senhor faria com a vida dele, ele renunciou e arriscou a própria vida por uma ovelhinha. E o que eu tenho feito com aquilo que o Senhor me confiou fazer no teu reino, para a tua obra, para a tua glória? Segura essa. É do Espírito Santo de Deus para mim e para você. Para que a gente se converta, para que a gente não se conforme e ficar da maneira como nós estamos. Ai, mas eu cuido tão bem das crianças da salinha, eu sou uma titia tão amável. Será que você está cuidando bem do que Deus te deu para fazer? Será que você está firme no propósito? Será que você está entendendo por que você está lá? Quais resultados você tem que gerar? Quais frutos você vai produzir? Está enfrentando o quê para fazer isso? Está pagando que preço? Acha que não vai ter preço? Vai ter. Fala para o seu irmão: tem preço. Tem preço, mas vale a pena. O salário da salvação é maior. O salário da eternidade com Cristo é maior. Vale a pena, vale a pena, vale a pena e vai valer sempre e sempre a pena. Todo o preço que eu e você pagarmos, o preço é uma ofensinha, é uma humilhaçãozinha, é uma traiçãozinha, é uma dor. Não é diminuindo a dor de ninguém, porque eu estou falando da minha dor, eu estou falando de experiências que eu vivenciei. Eu estou falando para nós. O Espírito de Deus está falando conosco, com a igreja. Não são essas coisas, não são esses sentimentos que devem fazer com que a gente negligencie o propósito de Deus nas nossas vidas. Não são essas coisas que devem fazer com que nós percamos o foco. Porque agora eu não quero mais ver isso, eu vou ficar focado, só vou fazer isso. Desenvolver um hiperfoco distorcido, maligno, que vai lhe impedir e lhe tirar a percepção do que está à sua volta e do que Deus verdadeiramente quer fazer e do potencial que Ele confiou a você fazer. Para fechar, Jesus. Ele não se importava com o que as pessoas diziam a respeito dele. Ele não dava atenção. Era em meio a muito burburinho. Quando ele efetivamente se tornou conhecido, operava muitos milagres, caminhava. Muitas são as situações que nós lemos e vemos na Bíblia
em que os sacerdotes, em que as autoridades, em que os romanos, todos, por fim os ladrões, foram para a cruz ao seu lado. Todos lhe imputavam algo, todos lhe criticavam, todos lhe diziam alguma coisa. E nós não queremos, às vezes, ouvir uma crítica, uma pequena crítica, para viver o propósito que Deus confiou a nós vivermos. Você não vai pregar de maneira que vai agradar a todo mundo, que todo mundo vai entender. Você não vai cantar de maneira que todo ouvido vai achar maravilhosa, suave, o tom e o timbre da sua voz, a entonação, a afinação. Você não vai limpar, talvez, da maneira que eu acho que você deve limpar. Mas se Deus te confiou fazer tais coisas, faça para Deus. Se tiver que ouvir crítica, ouça. Se tiver que refazer, refaça. Se tiver que ser humilhado por isso, seja. Porque quem é humilhado, Deus tem prazer em exaltar. Ser humilhado é um sinônimo de uma bênção, de uma exaltação, uma honra garantida sobre a minha e a sua vida. Portanto, toda vez que passar por humilhação, a Bíblia diz em Tiago, se alegre, se regozije em Deus. Tem exaltação, tem honra para você logo adiante. Por isso que tantas vezes na Bíblia diz para a gente, vá para onde eu te mostrarei. Não percebe se está surgindo uma coisa nova, não reconheces. E Paulo diz, mesmo que eu não faça, mas vá, busque, prossiga para o alvo. Caminha, segue, não é para parar. Não é para desistir. Não é para abrir mão. Não é para deixar de fazer, não. É para fazer com mais dedicação ainda. Porque você teve o exemplo de Jesus, você teve o exemplo de Abraão, você teve o de José, você teve o de Davi, você teve o de Esther, e a Bíblia está cheia de exemplos para eu e você olharmos e tomarmos como referência de como viver e manter firme no propósito que Deus nos confiou. Por fim, ele tem uma multidão de soldados, que ele escolheu esta noite 2 atributos: ter um coração decidido e se manter firme no propósito. Um foco firme no propósito. Para que a gente desenvolva esses atributos, busque eles no Espírito Santo de Deus e não perca de vista o nosso propósito, e não tenha medo e não recue diante do que estivermos passando para vivê-lo, porque vale a pena. Amém? Se coloca de pé.